Hoje a gente vai resolver mais uns exercícios, né? Só que hoje a gente vai falar de sistemas. Então, eu tenho aqui duas situações. Uma com as equações montadas, né? O sistema já montadinho, só para a gente utilizar o método. E o outro em forma de problema, para a gente poder montar primeiro, para depois resolver, tá? Então, vamos começar com esse aqui, que já está tudo montadinho. Para resolver sistemas, eu tenho três métodos diferentes. Qual dos métodos eu vou utilizar vai depender muito da situação que eu tiver aqui, né? Qual seria o mais confortável para eu estar usando. Qualquer um deles eu chego no mesmo resultado, mas existe sempre aquele que vai ser mais simples, mais rápido para a gente chegar na resposta. Então, olhando para essas duas equações aqui, eu decido usar o método de adição. Por quê? Primeiro, porque eu tenho letras iguais, né? E eu tenho sinais diferentes aqui. As letras que são iguais, eu tenho sinais diferentes. Então, ficaria mais fácil e mais rápido usar o método de adição. Então, eu vou escrever aqui que eu vou usar o método da adição. O que seria o método da adição? Né? Pelo próprio nome, eu vou adicionar as minhas duas equações. Então, eu faço aqui, ó, x mais x, eu tenho 2x. E o y com menos y, eu jogo fora. E depois os números, 21 menos 1, eu tenho 20. Daqui eu tiro que o meu x vale 10. Para saber o resultado da outra incógnita, né, no caso do y, eu posso escolher qualquer uma das equações para eu fazer os cálculos. Eu vou escolher o primeiro porque ele já está mais simples, ele só tem números positivos. Então, eu vou escolher essa primeira. Então, eu vou pôr aqui, ó, x mais y igual a 21. Aí, como é que eu resolvo, né? No lugar do x, eu vou colocar o número que eu acabei de achar. Então, aqui o x vale 10. Então, 10 mais que número dá 21, né? Então, eu concluo aqui que o meu y vale 11. Prontinho. Resolvi essa primeiro exercício, né? Achei os valores de x e y, só aplicando o método de adição. Já no segundo exercício, ele complica só um pouquinho, porque eu não tenho nenhum número escrito, ele está tudo em português, então eu tenho que traduzir isso para a linguagem matemática, para depois eu utilizar o método. Então, o que eu vou fazer, né, para eu desvendar e montar a minha equação? Eu tenho que lembrar que existem algumas palavras que na matemática reproduzem, né, a operação que eu tenho que fazer. Então, toda vez que eu falar diferença, se eu falar diferença, eu estou falando de continha de menos. Diferença entre quem? Entre dois números. Como eu não sei quem são esses dois números e ele não me falou que são dois números iguais, então eu vou chamar um de x e o outro de y. E a diferença entre esses dois números é igual a 6. Então, vem aqui, ó, igual a 6. Pronto, montei a primeira equação. A segunda vem aqui, ó, o produto desses números. Então, o que seria produto? Produto seria uma continha de vezes. Produto de quem? Desses números de quem eu falei, né, anteriormente. Então, seria x e y é igual a 40. E aí, eu quero saber quais são esses números. Para este aqui, eu não posso usar o método de adição, né? Porque eu não tenho aqui, eu tenho uma subtração e eu tenho uma multiplicação, não dá. Eu poderia usar o método de substituição, que aí eu conseguiria isolar para um e substituir no outro. Porém, se eu usar o método de substituição, quando eu for substituir, isso aqui vai me dar uma equação do segundo grau. Vai exigir um outro conhecimento. Então, eu vou resolver isso com o conhecimento que, supondo que eu não tenha o conhecimento da equação do segundo grau. Como é que eu vou pensar? Então, eu vou começar por este aqui. Eu estou querendo descobrir, né? Quais são dois números que multiplicados dá 40. Então, como é que eu costumo pensar? Eu vou pensar na continha de vezes, né? Na multiplicação, em todas as opções que dê 40. Então, por exemplo, 1 vezes 40 me dá 40 como resposta. 2 vezes 20 também me dá 40. O 3 não dá, né?
4 vezes 10 me dá 40. 5 vezes 8 também dá 40. 6 não dá, 7 não dá, aí viria 8 vezes 5 e aí ele repetiria, né? Qual dessas contas eu vou conseguir pensar em quem poderia ser? Então, o que eu tenho que ver? Como eu fiz aqui, ó, se eu fizer dois cálculos aqui, ó, quem menos quem dá 6 e quem vezes quem me dá 40, eu vou ter que olhar aqui as opções. Então, 1 vezes 40 dá 40, só que 1 menos 40 não dá 6, né? 2 vezes 40, 2 vezes 20 também dá 40, porém 2 menos 20 não dá 6. E se eu colocar 4 vezes 10 dá 40, aqui 4 menos 10 dá menos 6, ele dá muito próximo. Então, como está dando uma diferença de sinal, o que eu posso fazer? Eu posso inverter, porque 4 vezes 10 dá 40, mas 10 vezes 4 também dá 40. Porém, aqui, ó, 10 menos 4 dá 6. Então, a ordem eu inverto. E aí, eu já achei a minha resposta. O meu x vale 10 e o meu y vale 4. Prontinho. Resolvi, né? Sem precisar usar os métodos das resoluções das equações de segundo grau. Só com os conhecimentos de tabuada eu consegui resolver os exercícios. Ok? Então, esses foram os exercícios sobre sistema. Até a próxima vídeo, então. Até, tchau, tchau.